Entenda, o processo de mudança de identidade é uma barreira que precisa ser ultrapassada. Nesse vídeo aqui, nós vamos entender um pouco sobre essa barreira e o que nós precisamos fazer para ultrapassar essa barreira. Eu sou a Cris, eu estou muito feliz e sou muito grata por nós termos chegado aos 400 inscritos desse canal aqui, mas, óbvio, eu tenho uma meta. A nossa meta agora é de 1000 inscritos até julho. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Bom, para começar esse vídeo, eu vou estar citando uma frase do Joseph Campbell, que é: a caverna que você mais teme entrar é a que esconde o seu maior tesouro. É aqui que a gente vai começar esse vídeo. Por quê? Porque eu sinto que essa frase vai poder fazer com que você consiga imaginar do que eu estou falando agora, tá? Do que nós vamos falar agora. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que o Bob Proctor chama da barreira do terror, tá? Que é onde que acontece a mudança de identidade. Então, para que a gente entenda como isso funciona, né? Comece a entender como isso funciona, da onde veio os nossos paradigmas e como eles ditam os nossos resultados. Eu quero agora parar para te perguntar se você já se deu conta de como o medo ele impede que as pessoas conquistem aquilo que elas mais querem. Quão grande é o poder que o medo tem, que acaba impedindo que a maior parte das pessoas cheguem onde elas querem. Você já parou para pensar nisso e o porquê que isso acontece? Bom, para começar a entender essa tal dessa barreira, para começar a entender os nossos paradigmas, é simples. Eu até vou ver se eu consigo colocar o desenho na tela, tá? Mas a gente precisa entender que a gente tem uma mente consciente, que é a mente onde que a gente toma decisões. A mente consciente, ela pode escolher se uma coisa é boa ou ruim. Ela tem, né, a capacidade intelectual de escolha da razão, que é o que nos permite poder fazer essas escolhas, tá? É a capacidade de pensar realmente, de tomada de decisões. E nós temos a mente subconsciente. Essa mente subconsciente, ela não tem essa capacidade intelectual de analisar e decidir se isso é bom ou se é ruim. Aquilo que ela está programada para fazer, ela vai executar e é simples assim. Vamos dizer que nós também temos o nosso corpo. O nosso corpo não é nada mais, nada menos do que um monte de moléculas vibrando em alta intensidade. E essa vibração é o que determina nosso resultado. O que determina a nossa vibração do nosso corpo é o nosso paradigma. E o que determinou o nosso paradigma foram todas as coisas que a gente viu, ouviu, sentiu, cheirou, tocou, e tudo que entrou em contato conosco quando nós éramos pequenos, tá? Então, assim nós somos, mas a gente quando nasceu, nós não éramos assim, desse jeito. Nós não tínhamos essa capacidade intelectual de pensar, analisar e decidir, tá? Então, quando a gente é bebezinho, quando eu nasci, quando você nasceu, nós tínhamos o nosso subconsciente aberto, vamos dizer assim. Tudo que a gente viveu, tudo o que passaram pra gente, a gente acreditou ser verdade, que a gente não tinha esse poder de decisão. Então, eu quero que você pare e pense um pouquinho sobre a sua infância, como ela foi, tá? Aonde você cresceu, qual o ambiente, o que você costumava ver, ouvir, sentir, tudo que estava ao seu redor na sua infância, o que os seus pais costumavam dizer, o que os seus professores costumavam dizer, o que os seus coleguinhas costumavam dizer. Tudo isso vai entrando porque a gente tem esse subconsciente, vamos dizer, aberto, tudo isso ia entrando e pra gente ia sendo verdade. Esse fato, isso que acontece, é como nós somos moldados, é como está sendo moldada a nossa identidade, a nossa personalidade. Tá? Então tudo isso que entrou a gente acreditou ser verdade porque de fato nós éramos bebê, fomos crescendo e os outros tinham autoridade sobre a gente, tá? Então tudo que eles falavam era verdade. A gente cresceu assim e acabou formando um paradigma que é a nossa identidade, que é a nossa personalidade, que é como a gente acredita ser. E não significa que é como a gente é. Nós somos seres com potencial tão incrível que é até difícil de descrever, mas a gente acredita que a gente é daquele jeito que a gente foi moldado. Isso, gente, é como se fosse uma prisão, onde que a gente nem sabe que tá? Então, eu saí dessa caverna, vamos dizer assim, há muito pouco tempo.
Mas foram tantas as mudanças que aconteceram que para mim está sendo, primeiro, foi um pouco assustador no início, mas eu agora conseguindo ver o potencial de todas as pessoas e conseguindo enxergar o meu próprio potencial, cara, muda muita coisa, tá? É por isso mesmo que eu tô me envolvendo tanto agora nesse canal, porque eu quero, quando tu descobre isso, tu quer que as outras pessoas também descubram e consigam mudar de vida. Certo, vamos lá. Então a gente estava falando que a criança ela é moldada quando ela é criança, quando ela é pequena, aos poucos a gente vai crescendo e a gente se torna o que a gente acredita ser, que é a nossa identidade, que foi moldada por todas aquelas coisas que aconteceram. O que é um paradigma, para você entender? Paradigma não é nada mais, nada menos do que um conjunto de hábitos, né? Que ao se repetirem, eu falo muito sobre neurônios que disparam juntos, se conectam, o que quer dizer que às vezes uma experiência traumática pode mudar muita coisa aí no seu futuro, né? Pode acabar gerando bloqueios na sua vida. Acontecimentos que se repetem se tornam reais para ti, tá? Então tudo isso é como acontece esse paradigma. Uma sociedade, por exemplo, o jeito que uma sociedade vive, a cultura de uma cidade, também não deixa de ser um paradigma. É um paradigma, tá? Porque as coisas, elas criam um molde, né? Para ficar nesse ciclo, para ter o mesmo padrão, tá? Então, entenda o paradigma como se fosse esse padrão, esse encaixe. O hábito que você tem de sempre fazer a mesma coisa. É o seu paradigma que está ditando como você vai agir durante o dia, tá? O que eu quero trazer aqui nesse vídeo é que você entenda que, querendo ou não, você está numa prisão. A maioria, 90% ou mais da população, se encontra numa prisão invisível. Elas não sabem que elas estão numa prisão, mas elas estão numa prisão, porque simplesmente elas nunca conseguem chegar onde elas querem. Elas ficam nesse mesmo ciclo, tendo os mesmos resultados sempre, tá? Sempre vão ficar ali. Se você realmente quer sair desses resultados, quer sair desse ciclo, eu também vou deixar aqui na descrição o paradigma oculto, que é aonde eu dou o melhor de mim para fazer com que você entenda realmente esse paradigma e como mudar tudo isso, tá? É uma coisa que eu tenho certeza que vai ser transformadora para sua vida. Eu vou deixar aqui na descrição. Mas vamos lá. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer? Lembra que eu falei que eu ia também falar o que a gente precisa fazer para romper essa barreira? Uma das formas, né, que a gente tem para mudar o nosso paradigma, a única forma de tu romper essa barreira, acredite ou não, é mudando o seu paradigma. Se você não mudar o seu paradigma, lembra que eu falei, na escola a gente é induzido a passar de ano através do nosso resultado, do conteúdo que nos foi dado. Na nossa vida, o que dita nossos resultados são os nossos paradigmas. A única forma de você romper essa barreira e passar para o outro lado, sem voltar depois, sem ter aquele ciclo, né? É tu fazendo essa mudança de paradigma, mudar a tua identidade, tá? Então, para que isso aconteça, seria essencial que, vamos supor, você está vibrando X, seu corpo está vibrando X, seu resultado é X. Porque entrou a ideia Y, tá? E acontece essa desarmonia, né? Então aqui não está mais vibrando X e também não está vibrando Y. No seu subconsciente, esse seu paradigma, ele está sentindo uma diferença na vibração, tá? Vamos dizer que está XY, certo? Agora, para que você consiga realmente chegar do outro lado dessa barreira, você vai precisar ter muito foco no Y, vai começar a emocionalmente se envolver com o Y, tempo suficiente para que o Y tome o lugar do X. Tá? Eu estou explicando isso para vocês da forma com que eu acredito que vocês vão entender. Só que a maioria das pessoas não consegue tempo suficiente permanecer no Y. E o que acontece? Elas têm uma pequena mudança e elas acabam voltando para o padrão anterior. É isso que acontece na maioria das vezes. Isso foi o que aconteceu comigo por muitos anos. Então, eu tinha essa ideia Y e nessa disputa do X e Y, o X sempre vencia. Por quê? Porque eu ainda não conseguia entender como isso funciona. O que nos ajuda realmente a permanecer no Y, a mudar realmente a nossa identidade, é a nossa compreensão de como isso funciona. Porque quando tu está consciente
né? É a mesma coisa, gente, ó. Por que que, vamos supor, uma pessoa ganha 100 mil reais por mês ou 1 milhão de reais por mês e a outra não passa de 5 mil reais por mês? Porque ela não tem consciência de como ganhar. Não é porque ela não quer ganhar 100 mil por mês, é porque ela não tem consciência de como ela faz para ganhar os 100 mil ou 1 milhão por mês. É muito simples. E quando tu tem consciência de como isso funciona e quando tu tem consciência de como esse paradigma age na tua vida, tu consegue manipular isso, tu consegue modificar, moldar, se moldar conscientemente, tá? Deliberadamente. É fácil? Não, gente, eu não tô aqui para mentir para vocês, tá? Eu tô aqui para que vocês consigam, a minha ideia, não só nesse vídeo, mas nesse canal, a minha ideia é que as pessoas realmente consigam enxergar e mudar de vida, mas a pessoa tem que estar disposta a entender como funciona e a pessoa também tem que estar disposta a se envolver emocionalmente no Y dela, tá? Então são duas coisas. Como eu disse, aqui na descrição vai ter o link se você quiser se aprofundar, porque é isso que vai fazer, que vai trazer, né, a mudança aí na sua vida. Então vamos lá, gente, vou encerrar aqui dizendo o seguinte: você precisa permanecer por tempo suficiente envolvido emocionalmente no Y, se você quiser alcançar o Y, que é onde está o que você quer, a vida do seu sonho, tudo o que você deseja, após, né, ultrapassando essa barreira. Não é complicado, desde que você tenha consciência de como isso acontece. E você sabia que o seu sistema nervoso central é um dos sistemas mais complexos do universo inteiro? Ele vai levar essa ideia Y para o seu intelecto e vai imprimir na sua mente objetiva. E isso vai causar um pane no sistema, certo? É aí que acontece a barreira, tá? É nesse pane que dá a barreira, que faz com que você não ultrapasse para o lado de lá. Você precisa entender isso para chegar no próximo nível. Foi assim que eu consegui mudar minha identidade. É aqui que eu quero te ajudar. Você nem percebe, e quando você vê, você já está lá no X de novo. Você não está conseguindo permanecer no Y por tempo suficiente. E não acaba quando chega no Y, tá, gente? Mas esse é o primeiro passo, é o primeiro processo, certo? Lembra da frase que eu falei no início do vídeo? A caverna que você mais teme entrar é a que esconde seu maior tesouro. E nesse meu processo eu descobri que cada uma das pessoas desse mundo tem capacidade para chegar do lado de lá, na liberdade da barreira, para mudar de vida. Que cada uma das pessoas do mundo inteiro tem essa capacidade de mudar realmente e de sair desse ciclo. Mas o que falta realmente é a consciência de que elas estão nesse ciclo e a consciência de como fazer para sair dele, tá? Então é para isso que eu tô aqui. Um grande beijo para vocês. Eu espero que vocês se inscrevam para que a gente alcance a nossa meta de 1000, né, inscritos. Também comente aqui, peça conteúdos e diga de onde que você é, tá bom? Eu espero você no próximo vídeo e até o próximo.